Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso devocional no Evangelho de Marcos. Hoje vamos ler Marcos no capítulo 11, versículos 20 até o final do capítulo, no versículo 33. Diz a palavra do Senhor: De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Chegaram novamente a Jerusalém e, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos, e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu a autoridade para fazê-las? Respondeu Jesus: eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos dos céus, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Irmãos, nós vemos Jesus usando de muita sabedoria para não responder às perguntas dos mestres da lei e dos fariseus e daqueles líderes religiosos, né? Nós temos no começo do texto de hoje a continuação da história da figueira. Ontem nós lemos no comecinho do capítulo 11, né, no versículo 12, diz que Jesus passou ao longe, estava com fome, viu a figueira, viu que ela estava com folhagem, estava bonita e pensou: puxa, aquela figueira deve ter fruto, né? E quando ele chega perto da figueira, vê que ela não tem frutos. Então ele amaldiçoa essa figueira, diz para que ela ninguém mais coma do seu fruto. Jesus disse, né? Que ninguém mais coma desse fruto, do fruto daquela figueira. E aí o que acontece no dia seguinte, né? Quando eles chegam a Jerusalém, eles veem aquela figueira seca, a figueira a qual Jesus amaldiçoou no dia anterior. Aquela figueira representava a fé do povo de Israel, uma espiritualidade hipócrita, uma espiritualidade que por fora parecia bonita, parecia nos seus rituais, na sua prática, mas parecia algo interessante, algo que chamava a atenção das pessoas. No entanto, era uma espiritualidade sem frutos. Essa figueira representa a espiritualidade do povo de Israel daquela época e a espiritualidade de muitas pessoas nos dias de hoje. Talvez pessoas que estejam vivendo um tempo de hipocrisia, em que por fora são pessoas extremamente limpas, extremamente floridas, né? Pessoas com folhagens bonitas, no entanto, não têm dado frutos. Pessoas que estão estéreis, pessoas que não conseguem frutificar nem na sua própria vida espiritual, nem na vida espiritual de outras pessoas. E Jesus usa essa figueira como um exemplo, né, para que mostre para aquele povo, né, que a espiritualidade daquele povo iria morrer, né? Então, essas pessoas que não dão frutos, pode colocar as suas barbas de molho, porque logo, logo irão secar, irão morrer. E logo, logo também serão cortadas e lançadas ao fogo. É isso que acontece com aquelas árvores que não dão frutos. E nós vemos aqui o poder da bênção, né?
poder da bênção e o poder da maldição, o poder das nossas palavras. Jesus pronuncia algumas palavras contra aquela figueira e no dia seguinte aquela figueira já está seca. Tudo o que acontece por meio da nossa boca, né? Da nossa declaração. Então nós precisamos declarar coisas boas, nós precisamos abençoar não somente as nossas vidas, mas também a vida de outras pessoas, abençoar as coisas ao nosso redor, abençoar tudo que está ao nosso redor, para que tenham vida, para que deem fruto, para que sirvam para a glória de Deus. E então nós veremos a manifestação da sua graça ao nosso redor. E aí Jesus chama a atenção daqueles discípulos falando sobre fé. Ele traz um ensinamento também muito importante sobre fé. E Jesus diz: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, se não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Olha só que interessante, né? Então, quando alguém pronuncia com os seus lábios algo que realmente é a vontade de Deus, né? Então, aquilo que você já alinhou com Deus, você tem uma expectativa no seu coração, você alinhou a sua expectativa com o coração de Deus, você pronuncia com a sua boca e isso vai acontecer, se você não duvidar no seu coração. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que a gente não vê. Pode ser que você esteja passando por um momento de dúvida, pode ser que você esteja passando por um momento em que você olha para as circunstâncias e não vê uma solução. O que Deus está querendo dizer para você hoje é: profetize, né? Pronuncie palavras de bênção, declare com a sua boca e não duvide com o seu coração, né? Romanos diz que se nós professarmos com os nossos lábios e crer no coração, nós seremos salvos. E aqui Jesus está dizendo, se nós professarmos com os nossos lábios e crer no nosso coração, aquilo que nós professamos vai acontecer. Se nós dissermos para aquele monte, mude dali para lá, ele vai mudar. Se nós dissermos para aquela circunstância e crermos no nosso coração que vai acontecer daquele jeito, nós vamos experimentar as coisas sobrenaturais acontecendo. Nós precisamos crer no nosso coração e professar com os nossos lábios a vontade de Deus para as nossas vidas. Portanto, eu lhes digo tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. E isso é uma condição sine qua non, né? Uma condição sem a qual nós não vamos experimentar o perdão. Então, quando nós estivermos orando, nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, mas antes nós precisamos perdoar o nosso próximo. Como que nós queremos o favor de Deus? Como que nós estamos procurando o perdão para os nossos pecados se nós não estamos dispostos a perdoar? E aqui mais um ensinamento de Jesus sobre perdão. Nós vamos ser perdoados na mesma medida que nós perdoamos o nosso irmão. Se nós temos o nosso coração endurecido, se nós não conseguimos perdoar a outra pessoa, creia, né, que o que te aguarda é o inferno, porque o Pai Celestial não vai conseguir te perdoar também. Na mesma medida que você perdoar a outra pessoa, você será perdoado. E aqui o segredo, né, the secret of success, né? Então o segredo do sucesso é perdoe sempre. Perdoe as outras pessoas, perdoe as pessoas ao redor, perdoe a si mesmo, né? Aprenda a perdoar para que o Pai Celestial ouça o seu clamor, para que Ele veja o seu coração perdoador e também perdoe todos os seus pecados. Depois, irmãos, nós temos aqui a autoridade de Jesus sendo questionada. Aqueles mestres da lei, aqueles líderes religiosos perguntam com que autoridade o Senhor está fazendo essas coisas. O Senhor vem aqui e roda a baiana aqui, né? Vira as mesas dos cambistas, acaba com todo o sistema religioso da nossa época. Que autoridade você tem? Como que você pode fazer essas coisas todas aqui e achar que tudo vai continuar na mesma?
Você não tem autoridade, você não é um mestre da lei, você não é um sacerdote, você não está envolvido aqui nesse sistema religioso para poder, então, ter autoridade para fazer essas coisas. E Jesus responde muito sabiamente. Jesus responde com uma pergunta. Irmãos, nós precisamos aprender essa sabedoria de Cristo. Jesus ele nunca responde assim logo de cara. Então, na maioria das vezes, ele responde com uma outra pergunta. Isso por quê? Porque ele ganha tempo para pensar na resposta e porque as pessoas elas precisam pensar na real motivação pela qual elas estão fazendo aquela pergunta. E muitas vezes são perguntas sem sentido, muitas vezes são perguntas que não exigem resposta. E muitas das perguntas que as pessoas fazem ao nosso redor, elas estão revelando o próprio caráter delas, elas estão revelando aquilo que está no coração delas e elas não estão interessadas naquilo que você pensa sobre o assunto. Então, Jesus sabia da intenção daqueles homens, daqueles mestres da lei e dos líderes religiosos e, portanto, Jesus responde com uma pergunta. Vocês acham que o batismo de João era dos céus ou dos homens? E eles começaram a pensar na sua mente e discutir entre eles. Se nós dissermos que é do céu, ele vai perguntar por que a gente não creu. E se nós falarmos que é dos homens, muita gente acreditava que João era um profeta. E eles mesmos respeitavam a João Batista como sendo um profeta. Então, qual vai ser a resposta que eles deram aqui? Eles dizem, não sabemos. E aí Jesus diz, nem tão pouco eu vou dar a resposta para vocês. Nem tão pouco eu vou falar na autoridade de quem eu estou fazendo essas coisas. Sabe, irmãos, nem Jesus ele tinha resposta para todas as coisas. E nós precisamos tomar cuidado com as respostas que nós damos, porque a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. E nós precisamos encher a nossa vida de Jesus para que a gente responda as coisas de Jesus. Nós precisamos nos encher de Deus para que possamos assim responder aquelas respostas que vêm diretamente do coração de Deus. Nós precisamos nos encher da palavra de Deus para que possamos dar essas respostas de acordo com a palavra de Deus. Fica a dica. Nós não temos resposta para tudo e nós não precisamos dar respostas para todas as coisas. Aprenda com Jesus, use de sabedoria, que no dia de hoje você use a sabedoria ensinada por Jesus para não dar resposta para todas as perguntas, mas simplesmente confiar, simplesmente entregar e de repente até usar de mais sabedoria ainda, fazer uma outra pergunta, responder com outra pergunta, Então você vai descobrir a intenção do coração dessa pessoa e você vai ter então uma resposta mais clara sobre aquilo que você quer conversar com a pessoa, tá certo? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Eu quero pedir a sua bênção sobre o nosso dia, que possamos aprender, continuar aprendendo sobre a sua sabedoria e que assim, ó Deus, nós estejamos prontos, aptos a andar neste mundo, a viver nesse mundo que jaz no maligno, pessoas que são espertas, pessoas que usam de artimanhas para nos derrubar, que nós estejamos atentos a tudo isso, que sejamos astutos como a serpente, que sejamos simples também como os pássaros e que assim nós possamos viver essa vida aplicando toda a sabedoria que o Senhor nos ensina na sua palavra. Pai, continua nos abençoando, continua, Deus, direcionando as nossas vidas, as nossas decisões, nos abençoando. Deus, nós declaramos bênção, paz e prosperidade sobre o nosso dia. Que todas as decisões difíceis que nós tivermos que tomar sejam colocadas, sejam submetidas ao Senhor, sejam colocadas diante do Senhor e que o Senhor nos direcione em todas as coisas. Ajuda-nos no dia de hoje. E nós pedimos a Deus a sua bênção, a sua proteção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Se você estiver no meio de uma circunstância difícil,
não olhe para as circunstâncias, olhe o seu grande amor, né? Olhe para Cristo, declare com a sua boca, creia no seu coração que tudo que você fizer vai realmente acontecer, tá bom? Deus abençoe o seu dia, não se esqueça, tamo junto, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para que você possa ficar por dentro das novidades aqui dos vídeos que nós estamos postando. Deus abençoe, até mais, um abraço e tchau.